Muito bem, bem-vindo a mais um módulo da Academia Top Trader. Nesse módulo nós iremos aprender como aplicar na prática a estratégia da teoria Cotrim. Muito bem, essa é uma estratégia relativamente simples. Acredito que você já tenha visto como a teoria funciona, onde nós temos os ciclos azuis, que foram aonde a teoria deu certo, e os ciclos cor-de-rosas ou retângulos quadrados cor-de-rosa, como você optar, foi aonde a teoria não funcionou. Muito bem, como eu disse anteriormente, essa estratégia ela nos dá um leque de infinitas possibilidades de estratégia. Inclusive, sempre que nós precisamos, nós estamos mudando o padrão de interpretação, de análise da estratégia da teoria. E por que isso acontece? Porque o mercado ele é regido por ciclos e seria praticamente impossível. Portanto, se alguém dissesse para você não acredite, você operar com a mesma estratégia o resto da sua vida. Não vai acontecer de você comprar um indicador, comprar uma estratégia e você operar ela pelo resto de sua vida. O mercado ele é regido por ciclos mensais, bimestrais, trimestrais, semestrais, anuais, e as estratégias elas têm data de validade. E é esse o nosso objetivo, tentar prever quando esse ciclo ele está sendo alterado. Por isso que você já deve ter ouvido falar que mais eu estudo do que eu opero. Muito bem, partindo desse princípio, nós estávamos operando com uma estratégia da teoria bem simples de você entender, e para que você entenda a estratégia, a interpretação atual que nós estamos operando hoje, é preciso que você entenda como que nós chegamos nessa interpretação. Então vamos lá. Vou dar o zoom aqui no MetaTrader. E nós estávamos operando da seguinte forma: nós aguardávamos acontecer dois ciclos da mesma cor. Então, independente de candle no momento, não depende, independente de candle, eu vou analisar apenas os ciclos. Então, eu vou dar aqui vou diminuir o zoom e vou analisar aqui onde eu tenho dois ciclos da mesma cor. Só que muito importante, esses dois ciclos da mesma cor, eles têm que suceder um ciclo de cor diferente, tá? O que seria isso? Por exemplo, aqui, se nós começarmos a analisar aqui da esquerda para a direita, esse primeiro padrão aqui, ele não seria o que a gente está procurando. Por quê? Ou seja, dois ciclos da mesma cor sucedendo o antepenúltimo ciclo de cor diferente. Vamos lá. A gente tem aqui dois ciclos, tá? Sempre a gente vai analisar os dois últimos ciclos de cor subsequente. Então aqui nós conseguimos observar dois ciclos cor-de-rosas, tá? Aqui o meu antepenúltimo ciclo, lembrando, último, penúltimo, antepenúltimo, ele foi de cor diferente? Não, portanto eu descarto isso aqui. Aí logo depois nós tivemos um ciclo azul, um ciclo cor-de-rosa, um ciclo azul, um ciclo azul. Opa, vou colocar aqui um sinal de advertência. Nesse momento aqui, vamos ver se está na minha regra. Qual é a minha regra? Dois ciclos da mesma cor sucedendo o antepenúltimo ciclo de cor diferente. Vamos dar uma olhada? Último, penúltimo, antepenúltimo. O antepenúltimo aqui é de cor diferente? Vamos pegar aqui o joinha. É de cor diferente. Lembrando que eu tenho aqui dois ciclos azuis com o antepenúltimo de cor diferente. Muito bem. Portanto, nós daríamos uma ordem para o próximo ciclo. E qual seria essa ordem? O que vocês acham? Muito bem, a ordem ela seria a seguinte. Vamos ver nossa regrinha. Dois ciclos da mesma cor significa que nós invertiríamos que o terceiro ciclo permanecerá ou seria da mesma cor que os dois primeiros. Portanto, tá? Eu vou apagar essa marcação. Nós estamos analisando aqui esse conjunto de ciclo aqui. Então, eu vou apagar esse, só para facilitar a visualização de vocês. Vou tirar essa seta aqui. Basta eu clicar duas vezes no indicador que ele some, tá? Muito bem, nós estamos analisando esse cenário aqui no momento, tá? Então, dois ciclos da mesma cor. O terceiro, que é esse aqui, eu irei abrir a minha ordem, tá? Invertindo que ele tem que ser um ciclo igual aos dois últimos. Os dois últimos não são ciclos azuis? Qual é a nossa definição para ciclo azul?
3 candles na mesma direção. Vamos ver a nossa ajudinha. Vamos lá. Definição de ciclo azul. O ciclo azul, vamos olhar aqui. Tá? O ciclo azul é o ciclo que tem 3 candles na mesma direção. E o ciclo cor-de-rosa é o ciclo que tem 2 candles numa direção e o terceiro indo de encontro ou revertendo. Muito bem. Se a estratégia que eu estou operando ela diz que o terceiro ciclo ele tem que ser igual aos 2 anteriores, para que esse ciclo aqui que fechou cor-de-rosa ele fechasse azul, ele deveria ter esse último candle aqui. Eu vou tentar aumentar o zoom aqui para facilitar. Muito bem. Aqui, tá? Vou apagar isso aqui. Ele deveria ter esse candle aqui, ter fechado vermelho, tá certo? Então, como que nós faríamos? Imagine agora que você não está vendo, vou colocar aqui a nossa cola aqui em cima, tá? E a gente encontra esse cenário da hora aqui, do momento da operação. Então, nós estamos tendo 2 ciclos de uma cor, sucedendo o antepenúltimo de cor diferente, que foi nesse caso aqui, tá? É simples de você entender. O nosso indicador ele funciona da seguinte maneira. Primeiro irá aparecer a setinha, tá? O indicador ele é dividido em 3 partes. Abertura, confirmação, candle de abertura, candle de confirmação e o candle da ordem. Sempre o candle da ordem vai ser o terceiro e último candle, tá? Então, muito bem. Sabendo que aqui apareceu a seta, nesse momento aqui, eu sei que o próximo candle, tá certo? O próximo candle que virá, para que esse ciclo ele feche azul e dê sequência à nossa estratégia, dê uma vitória de primeira à nossa estratégia, o próximo candle ele precisa ser vermelho. Por quê? Porque 3 candles na mesma direção representam um ciclo azul. E eu não estou dizendo que depois de 2 ciclos azuis o terceiro tem que permanecer na mesma cor. Muito bem. E nós daríamos provavelmente a ordem de put, tá certo? Ou abaixo, ou uma ordem de venda. E aqui seríamos... Deixa eu segurar isso aqui, tentar tirar daqui do... Pronto. Aqui seria a nossa primeira ordem. Deixa eu mudar aqui para uma cor melhor. Amarelo, tá? Aqui seria a nossa primeira ou primeiro, nossa primeira. Primeiro é ótimo, né? Deixa eu alterar aqui. Primeira ordem, tá? Muito bem. Vou atualizar aqui o gráfico só para voltar ao indicador. Opa. Vamos lá. Aqui. E aqui. Muito bem. Então, a gente daria uma ordem de put para esse candle. E automaticamente você está vendo aqui que fez uma ordem de call. Ou seja, o ciclo ele fechou cor-de-rosa. Sabendo disso, a nossa ordem ela deu errada. Mas vamos continuar aqui. Lembrando, você não está vendo o gráfico aonde está a nossa colazinha aqui, tá? Muito bem. Continuando o gráfico, logo em seguida apareceu um ciclo azul. Não faço nada. Logo em seguida, um outro ciclo azul. Vamos ver se ele está dentro dos nossos padrões. 2 ciclos da mesma cor sucedendo o antepenúltimo ciclo de cor diferente. Nós estamos tendo 2 ciclos da mesma cor sucedendo um ciclo de cor diferente? Estamos. Então, o próximo ciclo, nós faremos um martingale. Já que nós perdemos, se nós tivéssemos ganhado, tá? Nós abriríamos a próxima ordem contando do zero, a primeira ordem. Mas vamos ver aqui aonde abriu o ciclo. Opa, aqui. Muito bem. Apareceu, como eu disse para vocês, primeiro no nosso indicador vai aparecer a setinha, tá certo? Seta para baixo, tá? Apareceu aqui referente a 2 candles de queda. E vamos ver aqui, os últimos 2 candles, os últimos 2 ciclos, eles foram azul. Então, o próximo ciclo, se eu sei que eu tenho que entrar, a definição é que o próximo ciclo, o terceiro, ele tem que ser igual ou da mesma cor que os 2 últimos, e foi azul, então o próximo ciclo ele tem que ser azul. E para que o próximo ciclo seja azul, o próximo candle, que é o candle da nossa ordem, ele tem que ser de que cor? Vermelho, tá certo? Ele tem que ser vermelho, porque 3 candles da mesma cor nos dá um ciclo azul, ou um ciclo positivo. E nós daríamos a ordem de venda, ou put, ou abaixo, bem aqui. Opa, aqui não. Aqui. Deixa eu apagar isso aqui.
tá? Nós daríamos a ordem de venda aqui, tá? E aqui seria a nossa segunda ordem. Muito bem, deixa eu atualizar aqui o indicador para voltar, as marcações. Muito bem, vamos continuando aqui então. Demos a ordem, foi derrota e vamos continuar. Formou um ciclo cor-de-rosa, depois um ciclo azul, não faço nada nesse cenário. O mercado está rodando e outro ciclo azul. Opa, 2 ciclos azuis sucedendo um terceiro ciclo de cor diferente, que no caso aqui foi o ciclo rosa. Vamos ver aqui, opa, bem aqui, setinha azul aparecendo. Setinha azul quer dizer que o meu próximo candle será uma entrada, tá? Muito bem, sabendo disso, qual foi a cor dos 2 últimos candles? Azul. Qual a cor que tem que... Perdão, último candle não. Último ciclo, azul. Qual a cor desse ciclo tem que fechar? Azul. Então, para que esse conjunto de candles forme um ciclo azul, qual a cor do próximo candle? Verde, exatamente. Então, nós daríamos aqui... Vamos botar bem aqui. Vou colocar aqui o terceira ordem. Vamos atualizar aqui e... Tcharam! Nossa entrada positiva, nossa vitória aqui, né? Deixa eu só organizar aqui para ficar melhor a visualização. Pronto, aqui. Pronto. Às vezes é difícil de a gente conseguir clicar. Pronto. Justamente isso aqui, isso que eu queria. Muito bem, então como vocês puderam ver, aqui eu abri uma ordem e fiz 2 martingales. Daqui para cá tem um período exatamente de um dia. Um dia não, perdão, 12 horas, tá? Porque aqui eu estou no M30, então daqui para cá eu tenho um período de 12 horas. Sendo que a primeira ordem ela foi dada aproximadamente 1h da tarde, e a última ordem foi dada 1h30 da manhã. E você pode estar pensando assim, poxa, Rona, mas 1h30 da manhã, quem está acordado para operar e as pessoas que trabalham no outro dia? Justamente, lembra para você que eu disse que você precisava entender como funciona esse padrão para entender como vai funcionar o padrão que nós estamos operando hoje? Muito bem, essa estratégia aqui nós operamos ela durante um tempo. Foi aproximadamente um mês, se eu não me engano. Só que o problema dela era justamente esse. Às vezes ela não tinha horário para dar entrada. Então, às vezes ela podia dar entrada de manhã cedo, de noite, de madrugada. E se você estivesse no meio de um martingale, era muito ruim disso acontecer. Só que essa é uma estratégia muito convicta, porque ela te dá... Em até 6 entradas, quase que 100% de chance de você acertar o trader. Ou seja, a médio e longo prazo, isso vai fazer uma grande diferença nos seus resultados. Só que, como eu falei, o ponto contra a essa estratégia eram os horários que estavam sendo bem ruins de pegar e difíceis de conseguir dar a entrada. E pensando num grupo, em todo o nosso grupo, sabendo que tem pessoas que não vivem de mercado, que tem pessoas que precisam trabalhar e etc., nós começamos a estudar e juntamente com os alunos, nós chegamos à seguinte conclusão. E se ao invés de a gente aplicar essa estratégia em um par, nós maximizássemos essa estratégia para outros 6 pares? Será que nós conseguiríamos maximizar o nosso poder de entrada 6 vezes? Muito bem, então o que eu tenho para mostrar para vocês é hoje a forma de aplicar a nossa teoria. Nós estamos aplicando ela a 6 pares diferentes. Claro que a forma anterior que você acabou de aprender é válida ainda, varia de perfil para perfil. E é muito importante que você selecione uma opção apenas de estratégia para você operar. Não tente abraçar o mundo com as pernas, porque você pode... lindamente ter um grande prejuízo da forma mais fácil do mundo. E como que está acontecendo hoje? Muito bem, vou mostrar para vocês aqui. Todos os dias nós começamos a analisar a partir das 8h30. Eu particularmente começo a partir das 8h. Eu já pego a vela de meia hora, de 8h30 da manhã, de 9h30 da manhã, horário de Brasília, no momento que esse vídeo está sendo gravado. Dessa forma eu consigo pegar a vela das 14h30 do MetaTrader, tá certo? É muito importante você entender, 14h30 do MetaTrader.
Muito bem, a estratégia ela é exatamente aquilo que você acabou de aprender, só que maximizado para outros 6 pares, operando simultaneamente nos 6. Como que seria feito isso? Bem, primeiramente os 6 pares eles foram escolhidos conforme a disponibilidade da plataforma que nós operamos hoje. Lembrando que nós utilizamos a estratégia de M30 hoje na plataforma da IKEA Option. E os 6 pares são os seguintes: Euro-dólar, GBP-USD, AUD-USD, USD-CAD, Euro-GBP e Euro-CAD. É muito importante que você tenha esse template. Lembrando que um template é um conjunto de indicadores e um conjunto de templates chama setup. Então, na verdade, você precisa ter esse setup aqui ou esse perfil de mesa de operação. Com esse setup na sua frente, com esses 6 pares, todos selecionados. E lembrando mais uma vez, você precisa ter esses 6 pares, tá, de divisas nessa mesma ordem aqui. Então, vamos recapitular novamente. Euro-dólar, USD, GBP-USD, AUD-USD, USD-CAD, Euro-GBP e Euro-CAD. Com esse setup aberto aqui, começando nossas operações, como eu acabei de exemplificar para vocês, que começa aproximadamente umas 9 horas da manhã, horário de Brasília, a primeira coisa que nós vamos analisar é encontrar um padrão de 2 ciclos da mesma cor sucedendo o antepenúltimo ciclo de cor diferente. A mesma coisa que a gente procurava na estratégia anterior. Então vamos lá. Eu vou colocar um positivo onde eu tenho isso. Então aqui eu tenho, por quê? 2 ciclos azuis sucedendo um ciclo cor-de-rosa. Aqui eu tenho? Não, aqui eu não tenho. Então vou colocar um X aqui. Vamos lá. Aqui eu tenho? Não, eu tenho 2 azuis, mas sucedendo do antepenúltimo azul. Então aqui eu não tenho. Ele precisa suceder o antepenúltimo cor-de-rosa, nesse caso. Aqui eu tenho, o que vocês acham? Aqui eu tenho 2 ciclos azuis sucedendo o antepenúltimo cor-de-rosa. Independente se aqui foi cheio de cor-de-rosa. Mas o que eu preciso é olhar o gráfico atual, tá certo? Aqui eu tenho 2 azuis. Aqui eu tenho o padrão que eu procuro. O que vocês acham? Aqui eu não tenho. Por quê? 2 ciclos azuis sucedendo o antepenúltimo azul. Precisava ser cor-de-rosa. E aqui a mesma coisa também. Então não. Muito bem. Sabendo disso, eu vou olhar apenas por Euro-dólar e GBP-USD. Muito bem. Eu já tinha separado aqui o que aconteceu hoje de manhã e eu vou mostrar para vocês aqui antes de eu falar o que eu iria falar. Então, eu vou pegar aqui esse 2, vou trazer para baixo. Vou pegar esse 1 bem aqui que estava escondido, vou trazer para cá, tá? Muito bem. Hoje pela manhã, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, nós estamos no meio dessa operação. Tá? Então, a primeira ordem que nós demos hoje foi essa ordem aqui de call, ou compra ou investindo, que essa vela aqui seria de alta. Por quê? Porque nós estávamos vindo de 2 ciclos cor-de-rosa. Isso aqui, no momento que eu abri o gráfico hoje pela manhã, eu não estava vendo essa parte aqui do gráfico, tá? Essa aqui era a parte atual, naquele determinado momento, portanto, estava vindo de 2 ciclos cor-de-rosa e o outro, e estava se formando um novo ciclo. Então, aqui nós demos a primeira ordem. Como vocês podem ver, a ordem foi derrota, devido o candle ter fechado vermelho. Logo em seguida, nós fizemos um martingale, é aqui que está o pulo do gato. O martingale, ele não tem sido feito, não necessariamente, a gente faz dentro do próprio par que nós acabamos de abrir uma ordem, mas a gente faz o martingale na hora que aparece o próximo cenário em qualquer um dos 6 gráficos. Ou seja, esse aqui apareceu, a ordem foi dada meio-dia e 30, 12h30 do horário MetaTrader, tá certo? 12h30 no horário do MetaTrader, que não é o mesmo horário de Brasília. Aqui foi 12h30. Nós fizemos o martingale às 14 horas, ou seja, 1h30 depois. E até então, essa foi a segunda ordem. Eu vou diminuir, eu vou aumentar aqui só para vocês terem uma ideia do que aconteceu. Olha, estava vindo de 2 ciclos azuis, apareceu o ciclo, nós investimos que essa ordem aqui, esse candle seria de alta, devido esse ciclo ter que fechar azul, acabou fechando vermelho, candle vermelho, ciclo vermelho, tá certo? E aqui foi a nossa segunda derrota. No momento agora, nós estamos analisando aqui o euro-dólar e o GBP-USD. Qual dos dois primeiro der um ciclo de entrada,
nós daremos o nosso terceiro martingale. E já aproveitando aqui para falar que essa estratégia ela também é baseada em 6 martingales. Enquanto não acontece essa entrada que nós vamos operar aqui em tempo real, eu vou abrir aqui a nossa planilha e já ensinar você a utilizá-la. Muito bem, quando você baixar esse arquivo, ele vai vir aqui 3 planilhas dentro dele. Então aqui você tem uma banca de 72 a 200 dólares, uma banca de 200 a 549 dólares e uma banca acima de 550 dólares. Lembra que eu falei que essa estratégia é baseada em 6 martingales? Muito bem, se você tiver uma banca acima de 550 dólares, tranquilamente você consegue fazer os 6 martingales, porque a primeira ordem você vai abrir de 2, a segunda você vai abrir de 6, a terceira de 17, a quarta de 47, a quinta de 128 e a sexta de 350. Se você tiver uma banca menor de 550, como por exemplo 250, que é o que a maioria das pessoas começa, você preenche aqui 250, coloca aqui a porcentagem que a sua plataforma está pagando, e você vai ver que automaticamente aqui a planilha ela vai te gerar 5 ordens. Aí você diz assim, mas espera aí, Ronald, você não falou que são 6 ordens? Tá, tem alguma coisa estranha. Você tem, aqui a planilha está me mostrando 5 ordens, mas lá na estratégia são 6 ordens. Muito bem, o que você vai ter que fazer? Ao invés de você entrar na primeira oportunidade que tiver, você vai esperar um erro acontecer. Ou seja, essa segunda opção aqui seria a sua primeira entrada. Então, vou colocar aqui primeira, asterisco, cadê o asterisco? Está aqui, tá? Esse aqui seria o primeiro asterisco. Por quê? Porque a primeira ordem, essa aqui seria a primeira ordem de quem tem uma banca de 250 ou uma banca de 200 a 549, tá certo? Você esperará um erro acontecer, como aconteceu aqui às 12h30 no MetaTrader, e às 14 horas você daria a sua primeira ordem, sendo que seria já a segunda ordem de quem tem banca mais do que 500 dólares. Perdão, 550. E vamos dizer que você tem uma banca menor de 200 dólares. Você tem uma banca, vamos pegar aqui, você tem uma banca de 150 dólares. Muito bem, uma banca de 150 dólares vai te gerar 4 ordens para você abrir. A primeira de 4, a segunda de 12, a terceira de 35 e a quarta de 97. E você pode observar aqui que eu estou descartando os centavos, porque não dá para colocar na plataforma os centavos. Então você tem que descartar realmente os centavos. Aí você me diz, Ronald, mas só tem 4 ordens, a estratégia é baseada em 6 ordens. O que eu vou fazer? Você vai esperar os 2 erros primeiros. Ou seja, o seu a sua primeira ordem vai ser na terceira ordem de quem tem mais banca, ou na segunda ordem de quem tem a banca intermediária. Resumindo, a sua primeira ordem ainda vai acontecer, ou vai ser aqui no euro-dólar, ou vai ser aqui no euro-GBP. O índice, para vocês terem uma ideia, é que a maioria das ordens elas dão certo no primeiro e no segundo trader. Portanto, se você já tiver uma conta acima de 200 dólares, já vai funcionar. Caso não, caso a sua banca for menor, você vai ter que ter paciência, ter disciplina e esperar os 2 primeiros erros acontecer. Não é uma coisa, não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa impossível de ser feita. Com disciplina, com responsabilidade, você consegue fazer. E lembrando sempre do gerenciamento de banca, tá certo? Muito bem, agora sim nós vamos aguardar aparecer a próxima oportunidade de entrada. Eu vou pausar a videoaula e vou voltar assim que nós dermos a próxima ordem, que no caso será a terceira ordem para quem tem a banca maior, a segunda ordem aqui do asterisco para quem tem a banca intermediária e a primeira ordem que eu vou colocar um asterisco para quem tem a menor banca, que é entre, deixa eu confirmar aqui, 72 e 200 dólares, tá certo? Então, já voltamos. Bem, como aconteceu aqui, vocês podem ver, apareceu a setinha e ordem de put, ou venda, né? E aqui, no caso, será a terceira ordem para quem tem a banca maior, será a segunda ordem para quem tem um asterisco, que é a banca intermediária, e a primeira ordem, que será um asterisco para quem tem a banca menor de todas, tá? Então agora vamos aguardar para ver como vai fechar esse candle, e assim que terminar eu volto aqui novamente. Bem, voltei aqui, está faltando um pouquinho menos de 3 minutos para encerrar esse candle, e como vocês podem observar, até o momento está dando vitória. Vamos aguardar mais um pouquinho para ver como vai fechar
E geralmente quando a gente está no meio, por exemplo, quem tem a banca maior que está no meio de um martingale, apenas quem começou com a banca menor está abrindo a primeira operação agora, a gente já tem que nesse momento procurar, caso dê errado, aonde será a nossa próxima ordem. Então a gente consegue identificar aqui que no áudio SD está dando um ciclo cor-de-rosa, lembrando 2 candles numa direção e o terceiro revertendo. Então, antecessor foi um azul, então não vou fazer nada. Aqui eu continuo descartando o Euro GBP novamente. O Euro CAD eu continuo descartando, não tem padrão algum. O USD CAD também descarto. O Euro Dólar é a minha melhor opção para um possível martingale. E o GBP USD no momentinho agora tá verdinho. Vamos aguardar mais um pouquinho para ver como vai fechar. Falta agora 2 minutos. 1 minuto agora para fechar. Vamos aguardar. E como vocês podem observar, fechou um candle verde, né? Então aqui no caso seria o terceiro erro para quem começou desde o primeiro, o segundo erro para quem fez anteriormente e o primeiro erro para quem começou agora. É bem difícil essa situação aqui ele acontecer, mas é até bom que tenha acontecido nesse momento, que vocês já vão pegando para ver como acontece. Como eu falei para vocês, a gente tinha que ficar de olho. Agora a próxima ordem foi aqui no Eurodólar. A gente dá essa ordem imediatamente no fechar desse candle aqui, que a gente já sabia que daria derrota segundos antes. Então aqui seria a quarta ordem para quem pegou desde o começo, tá? Lembrando que a ordem aqui é uma ordem de call, ou compra ou acima. Por quê? Porque 2 ciclos azuis, esse aqui tem que fechar azul também, seguindo a nossa estatística, tá? Foi o terceiro para quem entrou com a banca intermediária, e aqui é o segundo martingale para quem entrou com a menor banca possível, né? Então vamos aguardar novamente esse candle fechar para ver como vai ser o decorrer dessa nossa operação. Muito bem, falta 30 segundos, 20 segundos para fechar o candle, tá dando vitória. Vamos ver como ele vai fechar. Vamos aguardar mais um pouquinho, falta 15 segundos, 5 segundos. E fechou positivo. Então, como vocês puderam ver, essa é a parte prática das nossas operações, ressaltando quem pegou desde o primeiro ganhou no quarto martingale, quem pegou desde o segundo ganhou no terceiro, e quem entrou por último pegou no segundo martingale. Claro que também é opcional para quem tem uma banca maior, se não quiser fazer os 6 martingales, pode aguardar os erros acontecerem. Por exemplo, se você tem uma banca de $500 e quiser operar apenas 4 martingales, você vai ver até que vai dar um lucro maior, mas você vai evitar de pegar as 2 primeiras ordens. Caso você queira operar aqui também, olha, $500, colocar a banca aqui, aí você aguarda um erro acontecer. Só para me simular aqui para vocês observarem, olha, $550 aqui e $550 aqui. Aqui o que ganhou de 4 martingales ganhou $7, um pouco mais, aproximadamente $8. Se você tivesse pego de primeira, você teria ganho $10, ou seja, aqui você ganharia. Mas, como eu falei para vocês, a maior probabilidade é que os ciclos, eles aconteçam, você ganhe no primeiro e no segundo. Pode acontecer de ganhar no terceiro e no quarto ciclo também. Como pode ir até o 6º ciclo também. Então, é opcional. Varia muito do seu humor naquele dia para operar. Isso querendo ou não, influencia diretamente na vida do trader. Portanto, se você acordou se sentindo bem, com o pé direito, você pode já ir operando de cara. Mas aí se você acordou um dia meio estressado, você já sente que aquele dia está carregado, evite de operar no começo, espere acontecer os erros, isso é importante. Outra dica que eu dou também, vou ressaltar, provavelmente você já deve ter ouvido, é que você escolha um horário para operar. Um horário fixo, por exemplo, se você só pode de manhã, opere só de manhã. Se você só pode de tarde, opere só tarde. Se você só pode à noite, opere só à noite. Opere num determinado horário todos os dias. Mesmo que você não possa operar todos os dias, mas opere todos os dias no determinado horário, que dessa forma, no mínimo, você vai evitar grandes perdas de acontecer. Muito bem, essa é a parte teórica da estratégia da teoria Cutrim. Caso você tenha alguma dúvida, não coloque nada em prática antes de tirar sua dúvida juntamente conosco,
que imediatamente você entrando em contato com a gente, nós estaremos tirando a sua dúvida da melhor forma possível e da forma mais rápida possível também, tá certo? Então, um forte abraço, agradeço a sua visualização e até a próxima videoaula.